É conosco, Rede Verdade, está no ar. Hoje a gente entrevista o vereador novato lá na Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Júnior Leandro. Vamos saber um pouco da história dele, o que é que está pensando, como é que está a atuação dele aqui na capital. Ele que é do PDT, inclusive, para que disputa ele faz para 2022 aqui em João Pessoa. E também trago notícias sobre a questão de vacinação aqui na Paraíba e a decisão também do Clube dos Oficiais sobre a proposta do governo do estado de reajuste salarial. Tudo isso no Rede Verdade a partir de agora. Muito boa tarde, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade. Nesta sexta-feira chuvosa aqui na capital e em outras cidades aqui também da Paraíba. Que bom poder contar com a sua companhia dentro da programação da sua TV Arapuã. No programa de hoje a gente conversa com o vereador de João Pessoa, Júnior Leandro, primeira vez aqui no Rede Verdade, primeiro mandato dele na Câmara Municipal de João Pessoa. Vamos conhecer um pouco da história do vereador aqui, mas trago só para confirmar aqui algumas informações, confirmação da Assembleia, do Clube dos Oficiais, dos policiais militares, acatando a proposta do governo de incorporação de 100% da Bolsa de Desempenho na remuneração e também reajuste de 10% para os policiais ativos. Na visão do governo, o governo aí cumpre e fecha essa pauta toda de negociação com as polícias aqui na Paraíba. E a informação na área da saúde sobre vacinação é que as vacinas contra a Covid para crianças a partir de 5 anos já chegaram aqui na Paraíba, estão lá no aeroporto Castro Pinto e estão ali sem conseguir sair lá do aeroporto em função, segundo o secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, do atraso da empresa que foi contratada pelo governo federal para fazer essa distribuição aí aqui no estado. Aguarda-se a resolução desse impasse para se iniciar a distribuição das vacinas pediátricas contra a Covid. Mas o nosso assunto hoje é com o vereador Júnior Leandro. Vereador, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, os telespectadores. Para mim é um prazer estar aqui nesse programa que é líder de audiência no horário e estou à disposição para a gente prestar conta do nosso mandato e falar um pouco da política atual. Tá, para o telespectador que nunca lhe viu, está lhe vendo pela primeira vez, conta para a gente quem é Júnior Leandro, de onde você, enfim, iniciou a sua trajetória na política e por que é que resolveu ser vereador aqui de João Pessoa? Júnior Leandro, ele é forjado nos movimentos sociais de luta. Fui membro da direção do DCE de uma grande faculdade aqui da Paraíba. Já participei de congressos da UNE, dos movimentos estudantis. Também estive nos movimentos de rua em defesa da classe trabalhadora. Sou agente comunitário de saúde. Conheço de perto a realidade de todas as comunidades, da maioria das comunidades carentes aqui da cidade de João Pessoa. E há muito tempo, através de nossa luta de rua, travada, muitas vezes até na própria Câmara Municipal, só que da parte de fora daquele vidro, a gente percebeu o poder que tem o legislador em criar proposituras em favor da cidade de João Pessoa, dos trabalhadores e da população em geral. Então, a partir daquele momento, a gente traçou isso como meta, lutou, juntou nosso grupo e hoje a gente conseguiu êxito e está aí, nosso primeiro ano de mandato, sendo um dos 2, entre os 27, a mais produzir na Câmara Municipal, com mais de 4.000 proposituras em favor da cidade de João Pessoa. Você não se frustrou, não, lá no exercício, quando entrou na Câmara Municipal de João Pessoa? Qual é a leitura que você está tendo dessa experiência aí já no Legislativo? A política é feita, enfim, para políticos conservadores ou não? A luta é um pouco dura lá na Câmara, são 27 cabeças, cada um com sua ideologia, mas o que importa é que a gente tem que focar na população. Eu fico muito triste, às vezes, quando o político, lá no caso o vereador, ele deixa de lado a população, os trabalhadores, para ir com seu ideal político, para seguir A, para seguir B. Então, a gente tem o nosso posicionamento, a gente defende nossa ideologia, mas quando é para decidir em favor da cidade de João Pessoa, em favor da população, a gente tem que caminhar todos juntos. E, assim, é muito triste quando eu vejo, por exemplo, os professores estão lutando pela questão do Fundeb,
e dos 27, só apenas 2 vereadores votaram a favor dos professores, entre outras coisas. Esse é o tamanho da oposição ao prefeito Cícero Lucena e João Pessoa? 2 vereadores dos 27? Eu não me digo oposição ao prefeito Cícero Lucena, eu acho até que esse termo, oposição em situação, até hoje eu quero entender onde é que está escrito isso na atribuição do vereador. Eu, por diversas vezes, apoiei o prefeito Cícero Lucena, inclusive na campanha, em várias inaugurações aí que acho legal da gestão prefeito Cícero Lucena, estou presente, mas também, ao mesmo tempo, aquilo que acho que não está sendo feito com coerência, a gente luta e a gente defende. Eu acho que esse é o papel do vereador. O papel do vereador tem que ter uma só bancada, que é a bancada da população, a bancada do correto. Eu não posso dizer que sou oposição e fechar os olhos para coisas boas da gestão Cícero Lucena, mas também não posso fazer vista grossas para algumas coisas a respeito da questão do Fundeb dos professores. Então, o nosso mandato é um mandato que foca no bem-estar da cidade de João Pessoa. Quando eu lhe perguntei sobre frustração, você anunciou aí que já apresentou mais de 4.000 proposituras, é isso? Exatamente. Dessas 4.000 proposituras apresentadas, quantas delas se transformaram efetivamente em instrumento legal em favor da população? Então, o mandato do vereador cabe legislar. A gente tem uma equipe muito empenhada em cada canto da cidade de João Pessoa, que traz até nosso mandato todos os anseios e problemáticas das comunidades. Então, já que a gente tem esse poder na mão de legislar, tudo que chega no nosso gabinete, a gente vai protocolando. Agora, o importante, Luiz, não é só protocolar no sistema. Isso. Porque muitos políticos protocolam no sistema e esperam o negócio acontecer para depois ir lá bater a foto. E isso não é legal. A gente protocola no sistema, põe embaixo do braço e vai despachar com o secretário. A gente vai lutar, a gente vai pedir. E dessas muitas proposituras, nós conseguimos calçamento de ruas, reformas de escolas. E, recentemente, semana passada, a gente conseguiu uma vitória de muito tempo aos profissionais da saúde. A gente conseguiu um incentivo adicional de fim de ano, nada mais justo para essa categoria que, durante a pandemia, se dedicou bastante em defesa da população, que foram os agentes de saúde. Então, a gente fez essa propositura no início do ano, mas não deixou ela esquecida. A gente teve várias reuniões com o ex-secretário Fábio Rocha, a atual secretária Margarete, com o prefeito Cícero Lucena, e no fim do ano agora, já no último dia do ano, a gente consegue reunir a categoria e dar essa boa notícia. Então, o nosso mandato vem aí, usando a Câmara para dar seguimento à nossa luta. Você acha que existe uma elitização da política, dos mandatos, para ficar com os vereadores, para não falar em deputados, mas você está lá na Câmara, uma elitização dos mandatos dos vereadores aqui em João Pessoa, do ponto de vista de debaterem pautas muito mais para a elite do que para as comunidades, as camadas mais vulneráveis economicamente e socialmente de João Pessoa? Você acha que existe isso? Você se notabilizou no ano passado numa discussão muito acalorada com o vereador Carlão em relação à comunidade do bairro. Enfim, conta pra gente o que foi que houve ali. Então, em cima do que você falou, realmente existe sim. Eu sou uma pessoa que conhece as comunidades, moro em Mangabeira, na casa que nasci, perto da comunidade do bairro. E o que é que acontece? Muitos políticos só procuram as comunidades carentes no período eleitoral para pedir o voto. No ano de eleição, aí tem sopa, tem o assistencialismo, passa a eleição, desaparece todo mundo. O pessoal da comunidade do bairro, o pessoal quer criminalizar a comunidade. Crime tem em todo canto, mas aí é um caso de polícia. Mas a comunidade tem gente de bem, tem gente trabalhadora, tem crianças, tem idosos. E eu conheço de perto a realidade daquela comunidade. Não fui lá em período eleitoral. Eu fui lá no dia a dia, independente da política. Então, o que é que a gente fez lá? Aquela ação na comunidade do bairro, Luiz, além de ser ilegal, porque existe determinação federal que proíbe desapropriação em período pandêmico, foi imoral. Imagine você pegar crianças, idosos, gestantes, durante um período pandêmico e colocar num ginásio apenas com uma tomada para um ventilador para dar conta de 200 pessoas, incluindo crianças com problema de pele. Então, assim, eu jamais, com minha questão de luta, ia deixar aquilo ali acontecer. Tomei a frente, fiz a briga e lutei. E o vereador Carlão, naquele momento, ele na Câmara, votando voto de aplauso pelo despejo, parabenizando o despejo ilegal, e quando a família, o pessoal do bairro foi olhar que a gente foi acolher, ele lá se disse a favor da família. Então eu não consigo ver essa incoerência na minha frente, essa hipocrisia. Eu não consigo, eu sou um cara muito verdadeiro. Então ele usou de alguns termos comigo, dizendo que eu era aproveitador da miséria. Eu nunca fui lá oferecer sopinha na eleição. Aquelas casas foram construídas, ajudadas por candidatos.
que durante o despejo votaram a favor do despejo, mas durante a eleição foram lá e ajudaram a construir aquelas casas. Mas, graças a Deus, o prefeito Cícero Lucena conseguiu um lugar, houve um consenso, as casas serão construídas atrás da Vila Cowboy. Eu estive lá parabenizando o pessoal e aonde tiver com população carente, o mandato do vereador Júnior Leandro vai estar do lado. Por quê? Porque tem condomínio de luxo aqui em João Pessoa sendo construído em área de preservação ambiental. Eu moro em Mangabeira, vou correndo até a praia, ali do meu lado esquerdo tem 5 Dubai que vai destruir a área de preservação ambiental e eu não vejo o Ministério Público tomar parecer em relação a isso. Bom, como é que você avalia a gestão de Cícero Lucena no primeiro ano de 2021? A gestão do prefeito Cícero Lucena, a gente precisa dizer que a gente está atravessando ainda um período pandêmico. Eu gostei muito da atenção que a gestão Cícero deu em relação às vacinas. João Pessoa foi destaque a nível nacional de uma das capitais que mais vacinou a população. Então, a prefeitura teve um foco para essas coisas, porque vida não se discute. E eu até entendia muitas vezes, eu, vereador do primeiro mandato, ia lá ansioso para conquistar minhas proposituras, e eu ouvia sempre isso, vereador, um pouco de calma, a gente está aí lutando para vir mais vacina, e eu ficava um pouco ansioso, mas depois agora, com um pouco mais de experiência desse primeiro ano de mandato, eu venho a entender que, de fato, vida tem prioridade. E João Pessoa deu um show na questão de vacinação. E mesmo com a vacina, mesmo com a questão de pandemia, eu acho que, em relação às gestões anteriores, o prefeito Cícero Lucena vem saindo bem. Eu vejo reformas de escolas, eu vejo ruas sendo pavimentadas, mas a gente vai continuar fazendo o papel que é do vereador, que é fiscalizar os recursos públicos, parabenizar o que deve ser parabenizado, mas cobrar aquilo que não é feito e que até de uma certa forma o prefeito vem atendendo. Tá. Eu quero falar sobre algumas propostas e projetos que a prefeitura deve colocar em curso agora em 2022 e como é que você vai se posicionar em relação a elas. Vamos começar sobre a tal projeto da Zona dos IPs, né, a antiga Zona Azul, de cobrança de estacionamentos por algumas áreas, enfim, e alguns valores ali. Como é que você olha para isso, sobre essa proposta do retorno aí da Zona Azul? Esse projeto, inclusive, já tramitou ali, já fumaçou pela Câmara, me posicionei totalmente contrário. Eu acho que, salvo engano, posso estar enganado, que vão privatizar, a empresa será privatizada, que vai tomar conta do estacionamento da cidade de João Pessoa. Eu sou totalmente contra a população ter que pagar estacionamento. Eu acho que poderia se ter uma tolerância maior. Você vai ao centro para consumir. Às vezes, você deixa de comprar uma coisa porque não tem. Você paga o flanelinha, paga a Zona Azul e, às vezes, não tem condições de frequentar o comércio. Eu sou a favor do seguinte, você vai lá, você tem uma tolerância ali de 2 horas, chegou aquelas 2 horas, você não resolveu sua coisa, aí sim que possa cobrar uma taxa, mas uma taxa mínima e não fazer um comércio. Pra você ter ideia, eu tive recentemente lá em Natal, num dos maiores shoppings de Natal, eu fui tentar pagar estacionamento, passei vergonha. É gratuito. O segurança disse, não, amigo, você não é daqui não. Por que não? Aqui nunca pagou estacionamento. E aquilo ali, eu fiquei assim, surpreso. Porque, de fato, é lógico, se você está indo consumir, como é que você vai estimular a economia de um município se você até para colocar seu carro na rua você tem que pagar? Então, assim, eu não concordo, eu acho que poderia se sentar e fazer outro tipo de articulação para conseguir viabilizar os estacionamentos, principalmente na região do centro da cidade, e cobrando a população. Por isso também eu acho que não seria um bom caminho. Saindo do estacionamento, eu vou para a questão do projeto de engordamento, que eles chamam de alargamento da faixa de areia ali da praia, Cabo Branco, ali mais próximo à barreira do Cabo Branco, e também, principalmente, em Manaíra, na praia de Manaíra. O vereador vai contar com o apoio do vereador Júnior Leandro? Eu preciso analisar com calma, porque tudo que se envolve a natureza causa um impacto reverso. A natureza, ela tem suas ações, mas cada ação feita pelo homem possa ser que tenha uma reação e essa reação possa ser negativa. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer uma preservação, sim, daquela região da área do Farol do Cabo Branco, mas uma ação coordenada com a participação de especialistas
naquilo ali. Hoje, a preço de hoje, o mandato não tem uma posição em relação a isso. É uma posição muito delicada. Ao mesmo tempo que a gente quer preservar algumas áreas, a gente não pode também estar mexendo com o que a natureza quer fazer, com o curso normal da natureza. Então, a gente vai muito preservar essa questão, conversar com especialistas para a gente ver. Tem um exemplo aí de uma praia de Santa Catarina, se não me engano, é Balneário Camboriú, que alargou sua faixa de terra. Por quê? Porque fez uma coisa que João Pessoa não existe. Permitiu que arranha-céus fossem construídos na via litorânea, fazendo com que o sol não conseguisse chegar na praia. Então, você vai para a praia de Balneário Camboriú, você não consegue ter sol na praia. Você cita um exemplo interessante lá. Os espigões foram construídos antes, geraram sombra e alargaram a orla. Aqui pode acontecer o contrário. Primeiro alarga a orla e depois se garante o espaço para se construir espigão. Você acha que o João Pessoa corre esse risco? Mas se correr esse risco, não vai contar com o meu apoio. Eu acho que como está é o diferencial da nossa cidade. É ter uma orla bonita, que os arranha-céus sejam feitos atrás ali, para não causar, inclusive, aquela ilha de calor para aquela população que está ali atrás. E João Pessoa, ela tem esse fluxo de turista por causa desse diferencial. Você vai em outras capitais, vê os prédios enormes ali, tirando toda a característica natural. E João Pessoa consegue ter sua praia principal da cidade, ainda com aquela característica de praia litorânea, de calmaria. Então, assim, é muito melhor você ter uma orla com sol, com pouco prédio alto, para que a ventilação circule ali e o visual seja legal. Tá, para a gente fechar, Hotel Tambaú, a intervenção da Prefeitura para resolver ali o Hotel Tambaú, a Prefeitura está certa? Eu acho que sim, porque se for algo bom, voltado para a população, uma questão de uma feira de artesanato, aproveitar aquele espaço estava fechado há um bom tempo, eu acho que é um cartão postal. Eu não sou a favor do Hotel Tambaú estar naquele local. Mas como já está, e é uma coisa histórica aqui na cidade de João Pessoa, então que seja utilizado para que toda a população, e quando eu digo toda a população, eu não digo só aquela população elitizada que mora naquela região, eu digo toda a população mesmo, de todos os centros da cidade de João Pessoa, porque o nosso mandato, ele defende que todas as obras de acesso sejam descentralizadas e não focadas só na região para o turista. Então, Luiz, eu não concordo com o local que aquele hotel está construído. É uma agressão ao meio ambiente. O hotel está construído em cima da faixa de terra. Mas como é um hotel histórico aqui na cidade de João Pessoa, que seja feito algo disponibilizado para toda a população. Quando é um hotel particular, só quem tem condições de pagar é que pode entrar naquele espaço. Então, a gente quer que seja feito. Eu quero falar, vereador, sobre política, sobre eleições. Você está no PDT, não é isso? Exato. Mas antes da gente entrar nesse debate para 2022, deixa eu lhe perguntar sobre saúde aqui em João Pessoa, trauminhas, UPAs. Existe aí uma disputa de narrativas do ex-prefeito Luciano Cartacho com o prefeito Cícero Lucena. Enfim, um dizendo ali que tinha ali uma gestão na saúde melhor. Se você for fazer o recorte de 2020 para 2021, de fato a saúde melhorou aqui em João Pessoa? Melhorou. Não está ainda como deve estar. E eu repito, vivemos um período de pandemia que, de certa forma, tira um pouco o foco das melhorias. Mas eu, como profissional da saúde, sempre acompanhei essa pasta, de fato melhorou. Cartacho era pior? Era assim, eu não tenho problema nenhum em dizer, a gestão do ex-secretário de saúde, Adalberto Fulgêncio, mesmo sem pandemia, não pegou praticamente um período pandêmico, não era como é a questão de hoje. Veja, as UPAs estão lotadas, mas a gente vive um surto de gripe. É um surto de gripe e a gente tem a questão do trauminha, que eu quero entender qual é o problema com aquele hospital. Porque entre a gestão e essa gestão, eles têm aquela problemática no trauminha. Mas recentemente eu estive no hospital de trauma de Mangabeira, que é onde eu moro, com o pessoal da atenção primária, com o pessoal da Secretaria de Saúde, e vi o programa e o planejamento que eles têm para sanar muitos problemas naquele hospital. Então, assim, eu percebo que hoje tem uma equipe que pensa o problema da saúde, coisa que não tinha na gestão passada. Então, como profissional de saúde, principalmente como agente comunitário de saúde, que visitava as casas e conversava com a população, a gente entende que a gestão da saúde hoje não está como deveria ainda, mas em relação à gestão passada melhorou sim, melhorou bastante. Tá aí. Você é do PDT, você vai votar para presidente em Ciro Gomes, vai votar em Lula, do PT. Para quem não sabe, o vereador Júnior Leandro é irmão do atual presidente do PT aqui na Paraíba, o Jackson Macedo. Você vai votar em Ciro, em Lula ou em Bolsonaro? Daqui a pouquinho você responde, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando aqui com o vereador Júnior Leandro, aqui de João Pessoa.